Seja bem-vindo a esse vídeo, Salmo 91, Escudo e Proteção, baseado no livro da Peg Joyce Ruth. E eu vou deixar o link nas descrições para você adquirir a sua cópia. No tempo que a gente vive, gente, tem que ter uma cópia desse livro em casa. É fundamental isso, questão de sobrevivência, viu? E hoje eu vou falar a respeito do Salmo 91:4, onde ele fala assim: pois tão encarecidamente me amou e eu o livrarei. E nós começamos agora no versículo, a partir do versículo 14, faltam apenas 3 versículos para acabar o Salmo, porém ainda nós temos 7 assuntos para abordar. E esse é só o primeiro de uma série de 7 promessas. Na verdade, assim, nós vamos falar sobre o encarecidamente me amou e depois nós entraremos nas promessas. E vamos lá, na primeira coisa que o Senhor fala, ele muda aqui para a primeira pessoa e ele fala: porque tão encarecidamente me amou. A pessoa que está aí do outro lado, você pode falar o seu nome. Tão encarecidamente me amou a Thaís e por isso eu a livrarei. Lindo, né? Mas o Senhor, ele reconhece aqueles que verdadeiramente o amam. E como saber se nós estamos encaixados nesse critério? Você sabe qual é a linguagem de amor do Senhor? Pois é, hoje nós vamos falar a respeito dela. O que hoje nós vivemos assim um dilema, né? Ou sei lá o que é um homem, se é dilema ou não, mas cada um tem um Deus para si. E cada um tem um Deus de acordo com aquilo que acredita. E se você não tem um leme para guiar aquilo, então quer dizer, você está criando um conceito a partir de quem você é e não de quem Deus é. E hoje é muito comum, em todas as rodas que nós sentamos para conversar, cada um tem uma versão de Deus. E aí quando você fala, mas como é, né, esse relacionamento, como, sei lá, como é exatamente feita essa pergunta, mas eu já vi assim, muitas pessoas responderem: eu tenho meu jeito de orar com Deus, eu tenho a minha experiência com Deus, eu tenho, sabe assim, eu e ele, o relacionamento. E ok, isso tá certo. Só que muitas pessoas já ouvi algumas vezes dizendo: o Senhor é amor e ele me aceita do jeito que eu sou. Vamos lá, gente, pra quem é pai e mãe aí, tá me ouvindo? Se você, principalmente se você é pai e mãe de uma criança pequena, porque vamos considerar que a maturidade do Senhor nos deixa como crianças diante dele, né? Onde ele disciplina quem ele ama. E é isso que a palavra diz. E você deixaria o seu filho à deriva? Eu já dei a resposta, né? Porque ele disciplina quem ama. E da mesma forma como um pai não deixa o seu filho à deriva, o Senhor, a quem nós somos imagem e semelhança, também não deixa os seus filhos à deriva. Isso não estava no meu script, mas eu vou retomar o script. Então, a gente precisa descobrir quais são os critérios que o Senhor coloca. E Jesus fala isso, e eu vou deixar isso para o final do vídeo, porque primeiramente eu vou abordar o que significa esse amar encarecidamente. Porque se nós queremos agradar o Senhor, nos encaixar nos critérios dele, né, a gente precisa entender exatamente o que significa isso. Gente, quando eu tava fazendo o estudo, também não tá no meu script, mas como o texto bíblico ele tem coerência do início ao fim. Porque, vamos lá, na versão NVI fala: porque ele me ama, né? Porque a Thaís me ama. Na versão King James, gente, olha que tradução mais linda. Porque sobre mim ele estabeleceu o seu amor. Sobre mim a Thaís estabeleceu o meu amor, por isso eu livrarei. E no hebraico essa palavra equivale a amar, apegar-se, deleitar-se e agarrar-se. No significado em português, encarecidamente expressa algo feito com grande fervor, dedicação e sinceridade. E quando eu vejo isso, e a própria autora, ela fala, parece quando um homem encontra a mulher de sua vida. É romântico, porque encarecidamente me amou, eu vou livrar. E aí quando tem 7 promessas na frente,
remete bem isso, né? Uma pessoa apaixonada, uma pessoa que ama, que está disposto a proteger. E o Senhor a gente já viu essa disposição dele, né, em cuidar de nós. Mas no casamento existe a reciprocidade. E assim, eu tô voltando quase na introdução, porque muitos de nós não... Será que nós temos entrado na recâmara de amor do Senhor? Olha que lindo isso, é isso que eu ia dizer, que é lindo, e eu segurei ali atrás um pouquinho. Significa alguém que tem intimidade. E aí imagina no casal, né? Quando a mulher se prepara e ela ama encarecidamente seu amado, e ela vai até a recâmara de amor dele. Tô inspirada ali com os Cantares de Salomão. Que é o amor do noivo pela noiva, né? E nesse caso é do Senhor, de Jesus, né? Para as nossas vidas. E vai atrás do seu amado, naquele lugar de intimidade, onde... Eu falo, gente, como que o texto pode ser tão maravilhoso assim? Porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, poxa, não poderia ser uma câmara de amor, conforme tem ali em Cantares? Um lugar de intimidade, um local onde você vai chorar, vai dobrar o seu joelho no secreto, ou não, vai sentar, vai deitar, vai rolar. Cada um tem uma forma de fazer o seu momento com o Senhor. E vai ouvi-lo também. Vai parar para buscar, saber o que Ele tem e o que Ele quer para cada um de nós. Será que esse amado das nossas almas está tendo essa reciprocidade? Mas enfim, vamos pular para o esconderijo do Altíssimo, foi o primeiro versículo. E aqui eu vou falar sobre o que Jesus disse, né? Porque Jesus, ele é cirúrgico em tudo. Ele abre a boca para ser um corte tramontina, de tão perfeito, que são as orientações que ele nos dá. E ele fala assim: se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. E aí é que o bicho pega, porque obedecer ao Senhor no tempo presente é um desafio muito grande, é andar contra a correnteza. E aí o Senhor, ele fala assim também em Isaías 29:13: esse povo se aproxima de mim com a boca, me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Lá em Isaías o Senhor estava falando a respeito do povo de Israel que era obstinado em desobedecer. Eles não faziam nada do que o Senhor dava orientação, levantava os profetas para dar direção para eles, e eles faziam o oposto. Jesus falou, né? Jerusalém, Jerusalém, eu quis ajuntar-vos igual uma galinha junta os seus pintinhos, mas você matou todos os profetas. Então, assim, desfrutar plenamente do Senhor significa, além de buscá-lo na intimidade do seu esconderijo, mas é principalmente obedecê-lo. Eu vou repetir o que Jesus disse em João 14:15: se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. E aí é que está o desafio. Você tem honrado o Senhor com os seus lábios, mas e o seu coração? Tem sido fiel diante dos mandamentos que Ele colocou? Eu vou encerrar o meu vídeo por aqui. Deixo essa reflexão sobre se você tem obedecido o Senhor fielmente. E eu desejo do fundo do meu coração que aquilo que você faz no Senhor, que você possa aperfeiçoar, né? E aquilo que você precisa de libertação, você persiga e realmente possa se deleitar no Senhor, desfrutar da paz, da alegria e de tudo que Ele te dá, que o mundo não dá. Deus abençoe sua vida. Até o próximo vídeo. Me ajuda a crescer esse canal. Curte, aliás, se inscreve também, principalmente, gente, e envia para alguém que precisa ouvir essa palavra. Deus abençoe sua vida. Até mais.